E a gente recebe mais uma vez a doutora Viviane Magalhães, ela que é assessora jurídica aqui da CNA. Vamos falar de outro tema muito importante, que é justamente uma prática muito comum no campo, o arrendamento rural. Doutora Viviane, mais uma vez, seja bem-vinda. Oi, Bruno, tudo bem? Eu queria agradecer aqui a oportunidade. É sempre um prazer a gente dialogar aqui e conversar sobre questões relevantes para o produtor rural. Como eu já bem disse, arrendamento rural muito comum no campo, mas que o produtor de fato precisa estar atento a alguns pontos de atenção. Que pontos são esses, doutora Viviane? Isso é bem importante. Não considerar como receita, né, da atividade rural, ou seja, como atividade rural, para fins de imposto de renda, o valor que ele recebe de arrendamento rural. E por quê? Esse olhar para o arrendamento rural, ele tem que ser um olhar como se o arrendamento fosse um aluguel. E em sendo um aluguel, ele não vai caracterizar-se, né, como uma atividade rural para fins de imposto de renda. Então, o que tem acontecido é um equívoco na classificação, na declaração de imposto de renda, em não identificar o valor recebido pelo produtor como aluguel. Mas nesse caso é bom a gente explicar também, né? A gente sabe que tem muitos arrendadores, muitos produtores que arrendam essas terras, essas fazendas e pagam ali, seja em dinheiro, seja em grãos. E como é que o proprietário dessas terras eles deve tributar? Como é que se dá essa tributação? O que a gente tem é que, mesmo quando o pagamento em produtos, né, como por exemplo grãos, o arrendador ele vai ter que declarar os bens como receita de aluguel. Então, ele vai ter que converter em valores monetários e conforme o preço. É importante a gente trazer aqui que seria um preço de mercado, né, ou um preço oficial. E esses valores, eles são tributados via carnê-leão, se o pagamento for por pessoa física, ou retenção na fonte, se for pessoa jurídica. Além disso, caso os produtos recebidos posteriormente, eles sejam vendidos a um valor superior, o arrendador ele vai ter que apurar o ganho de capital sobre a diferença. Então, assim, isso é uma outra informação também relevante com relação ao arrendamento rural. Porque é muito comum acontecer desses proprietários acabarem recebendo esse arrendamento por via produtos e repassando eles por outros preços. Isso, até porque por vezes ele aguarda uma oportunidade para uma venda com um valor superior. Um café, por exemplo. Exatamente. E aí esse valor, ele gera uma necessidade de recolher o tributo, considerando o ganho de capital que aconteceu. Então, isso é bem relevante. Então, às vezes, é de se avaliar, né? É importante que o produtor rural avalie se, na hora que ele recebe esses produtos, não seja interessante ele já repassar e já vender, considerando que ele vai ter de tributação de ganho de capital se ele deixar mais à frente. Mas aí também é uma questão de avaliação da operação, porque pode ser que o valor esteja muito baixo e ele realmente prefira segurar para poder vender num valor melhor e vai valer a pena para ele recolher o tributo o tributo do ganho de capital que ele vai ter, né, com a diferença de valor daquilo que ele recebeu e aquilo que ele vendeu, né, ele recebeu do arrendamento e ele vem a vender posteriormente, vale a pena para ele. Então, essa é uma questão de analisar caso a caso. Ou seja, não cometer os mesmos erros com o fisco para não, na hora de declarar esse arrendamento. Exatamente. É ser assim, efetivamente mais precavido, né? E adotando sempre medidas mais seguras para evitar os erros na hora de efetivar a declaração. Dica boa é dica compartilhada. Mais uma vez, quero aqui agradecer a presença, a participação da doutora Viviane Magalhães, ela que é assessora jurídica aqui da Confederação. Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Eu que só tenho a agradecer a oportunidade. Obrigada.